Boa tarde, queridos. E aproveitando aí um feliz dia do pastor para todos, aqueles que são pastores, ok? Eu vou fazer mais uma live falando sobre religião e reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Fiz uma live agora há pouco, tinha um bom número de pessoas. Hoje pela manhã também eu fiz uma live, tinha 698 pessoas. As lives têm sido assim, um número muito bom. E nós temos um ministério online, resgatando os feridos, e sempre estou fazendo lives. Vamos falar aqui sobre este assunto maravilhoso, religião e reino de Deus. Um dos temas centrais da pregação de Jesus foi justamente falando, sobre o reino de Deus, as características do reino de Deus, como devemos viver nesse reino, como devemos atuar de uma forma que venhamos agradar a Deus, obedecer a Deus. E muitas pessoas, elas são religiosas, porém não pertencem ao reino. O que nós precisamos, na realidade, é pertencer ao reino de Deus. É estar inseridos no reino de Deus, é o que nós iremos ver aqui sobre este assunto tão maravilhoso. O que é pertencer ao reino e o que é ser religioso. E é um dos temas centrais da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto grande parte dos líderes religiosos estava preocupada com regras, com tradições e aparências, Jesus anunciava algo muito maior, o governo de Deus sobre a vida humana. A religião pode aproximar ou afastar as pessoas de Deus, dependendo de como é vivida. E o reino de Deus, porém, está relacionado à grande transformação que acontece no nosso homem interior, produzida pela ação divina. O sistema religioso, na época de Jesus, eu fiz uma live faz pouco tempo, falando justamente sobre o sistema religioso na época de Jesus, que era um sistema rígido, cheio de regras, muitas situações de conflitos, as pessoas viviam de aparência, viviam de regras, de normas, de doutrinas humanas, um fanatismo religioso muito grande. E o fanatismo religioso, ele traz um prejuízo para as pessoas. Eu fiz uma live falando sobre fanatismo religioso, que tem ocorrido ao longo da história da humanidade, manifestando-se de diferentes formas, em diferentes contextos e tradições religiosas. O fanatismo religioso, ele pode ser definido como uma adesão cega e inquestionável a crenças religiosas acompanhado de intolerância em relação às opiniões divergentes. E o fanatismo religioso, ele gera diversas consequências negativas na vida das pessoas. Temos a intolerância e o preconceito, a exclusão social, a manipulação de indivíduos, conflitos e violências. Isso é algo muito sério, porque
o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é o governo de Deus implantado no coração das pessoas. O que é religião? A palavra religião refere-se ao conjunto de crenças, de práticas, de rituais e tradições que expressam a fé de um povo. A religião pode incluir cultos, orações, jejuns, doutrinas, cerimônias, festas religiosas. A Bíblia mostra que a religião pode ter valor quando conduz o homem a Deus. E a religião pura e imaculada para com Deus está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que é a caridade, que é o amor, é a prática das boas obras. Porém, quando se torna apenas uma prática externa, ela perde o seu verdadeiro propósito. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um território geográfico. É o governo de Deus sobre a vida das pessoas. Jesus iniciou seu ministério dizendo: o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus manifesta-se através da salvação, através de Jesus Cristo, a graça de Deus implantada no coração do homem, por meio da fé, que não vem de nós, não vem das nossas obras de justiça. Aí está a salvação através de Cristo Jesus. O reino de Deus, manifestado através da salvação, leva o homem a uma verdadeira libertação espiritual. É a prática da justiça, da paz, do amor e da transformação do coração. O reino de Deus leva-nos ao processo de regeneração, novo nascimento. E nós temos muita religião sem reino. Na época de Jesus havia muita religião, mas pouca transformação espiritual. Os líderes religiosos, eles conheciam as Escrituras, frequentavam o templo, frequentavam as sinagogas, faziam orações públicas, mas muitas vezes faltava misericórdia, faltava amor, faltava humildade. Exemplo disso, a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, nós observamos um exemplo muito forte, exemplo de religiosidade. Lembrei aqui agora. E nós precisamos entender que Cristo está buscando pessoas que ofereçam o seu serviço com amor e com justiça. E vemos na parábola do bom samaritano a religiosidade aplicada ali naquelas pessoas. Lucas capítulo 10, versículo 10 ao 37 diz: respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E a parábola do bom samaritano, muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, é uma das mais conhecidas de Jesus e ela foi contada em resposta à pergunta de um intérprete da lei: quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. E por meio dessa parábola, Jesus expõe o perigo da religiosidade sem amor e ensina o verdadeiro significado da compaixão. Vejamos o cenário da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Eles roubaram seus bens, espancaram-no, deixaram-no quase morto. O homem precisava desesperadamente de ajuda. Aí passa ali o sacerdote, que é a religião sem compromisso. Passando pelo caminho veio um sacerdote.
O sacerdote era responsável pelo culto no templo. Ele viu o homem ferido, mas não parou, não ajudou. Seguiu seu caminho. O que isso representa? A religião que possui rituais, mas não possui amor. A religiosidade vazia preocupa-se mais com cerimônias do que com pessoas. Temos o levita, o conhecimento sem prática. Depois passou um levita. Os levitas auxiliavam nos serviços religiosos. Ele também viu o necessitado. Aproximou-se, mas foi embora sem ajudar. O que isso representa? Prestem bem atenção. Conhecer a palavra não basta. É necessário praticá-la. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aí nós vemos o samaritano, que é o amor em ação. Então passou um samaritano. Os judeus desprezavam os samaritanos por diferenças históricas e religiosas. Mas foi justamente o samaritano quem teve compaixão. Tratou as feridas, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e pagou suas despesas. O que isso representa? O verdadeiro amor ao próximo, a fé que produz misericórdia. É o reino de Deus em ação. E Jesus confronta a religiosidade. Observe o contraste. Religiosidade vê o problema. O reino de Deus resolve o problema. Religiosidade conhece a lei. O reino de Deus pratica a lei. A religiosidade valoriza rituais. E o reino de Deus valoriza pessoas. A religiosidade tem uma aparência espiritual. E o reino de Deus, compaixão verdadeira. A religiosidade julga. O reino de Deus ajuda. E Jesus mostra que não basta frequentar templos, conhecer doutrinas ou realizar cerimônias. O verdadeiro discípulo demonstra amor na prática. Quem era o verdadeiro próximo? Ao final da parábola, Jesus pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Lucas, capítulo 10, versículo 36, a resposta foi: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai, faze da mesma maneira. Lucas 10, 37. Ainda hoje existem pessoas religiosas, mas sem amor. Uau, como tem! Frequentadores de cultos, mas indiferentes ao sofrimento. Conhecedoras da Bíblia, mas sem compromisso. O bom samaritano nos ensina que Deus valoriza mais a misericórdia do que a mera aparência religiosa. Misericórdia quero e não sacrifício. A parábola do bom samaritano é uma denúncia contra a religiosidade vazia e um chamado para viver os valores do reino de Deus. O sacerdote e o levita representam uma fé apenas formal. O samaritano representa uma fé viva, prática e transformadora. O verdadeiro cristianismo não é apenas conhecer a verdade, mas viver a verdade através do amor. A religiosidade passa pelo necessitado e o amor cuida e transforma vidas. Então, queridos, é muito diferente ser religioso e pertencer ao reino de Deus. Nós precisamos entender todas essas coisas e servirmos ao Senhor. Vejam, na época de Jesus,
havia muita religião. Eles conheciam as Escrituras. Eles eram frequentadores do templo. Conheciam a Torá, conheciam a lei. Mas, no entanto, eles criticavam Jesus, porque Jesus curava no sábado. Vocês vejam como eles eram legalistas. Faltava misericórdia, faltava o amor, faltava a humildade. E Jesus declarou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. O reino de Deus está acima das tradições. Jesus confrontou tradições que haviam se tornado mais importante do que a vontade de Deus. Os fariseus valorizavam regras externas. Jesus valorizava o coração, a fé, o arrependimento, a compaixão. Por isso afirmou: misericórdia quero e não sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo 13. Vejamos aqui as características do reino de Deus. Justiça. O reino de Deus promove uma vida correta diante de Deus. Paz. A verdadeira paz nasce da reconciliação com Deus. Alegria. Quem está dizendo glória a Deus aí? Deixa eu ver. Luciana. Você é de onde, Luciana? Alegria. A presença de Deus produz alegria espiritual. Produz alegria quando oro, quando eu prego, quando eu ensino. Eu, por exemplo, eu amo Carapicuíba, São Paulo. Eu amo ensinar, eu amo pregar a palavra de Deus. Quase que eu ia para Carapicuíba, Luciano. Eu sou professor, eu passei no concurso do estado de São Paulo e eu ia para Carapicuíba, mas resolvi não seguir o concurso. Então tem alegria aqueles que servem a Deus, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14 e versículo 17. Como é que eu posso entrar no reino de Deus? Jesus ensinou que ninguém entra no reino de Deus apenas por pertencer a uma religião. Eu posso ter o meu cartão de pastor, meu cartão de membro, e eu posso não pertencer ao reino de Deus. É necessário arrependimento, fé, novo nascimento, que é regeneração. E Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Religião ou reino? Obrigado aí pelos corações, ok? Religião ou reino? A verdadeira questão não é apenas ter uma religião. A pergunta é: Deus governa a minha vida? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor? Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar? Minha fé produz transformação? Ou apenas eu pertenço à Assembleia de Deus, à Batista, à Presbiteriana, à Congregacional, à Adventista, à Episcopal, ou apenas pertenço a uma denominação evangélica? Queridos, pertencer a uma denominação evangélica não significa ter o nome escrito no livro da vida. É bem diferente. Viva os valores do reino. Observa Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Ali está realmente Jesus mostrando o que é viver o reino de Deus. Leiam, estudem. Jesus não veio fundar uma nova religião, queridos. Ele veio anunciar o reino de Deus e chamar as pessoas para viver sob o governo do Pai. A religião, ela pode ensinar sobre Deus, mas somente o reino de Deus transforma o coração. Jesus não procurava apenas seguidores de regras, mas discípulos comprometidos com a vontade do Pai. Obrigado aí, 1000 coraçõezinhos. Compartilhe com outras pessoas. O cristianismo bíblico
ele não consiste apenas em frequentar cultos ou cumprir rituais, mas em viver diariamente sobre o senhorio de Cristo. A Bíblia diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o reino que vem a nós. Foi ele quem nos escolheu e nos nomeou. A religião pode mudar hábitos, mas somente o reino de Deus pode transformar verdadeiramente o coração do ser humano. Então vejam, ser religioso é diferente de pertencer ao reino. Vocês me compreendem? Sim ou não? Alguém quer falar alguma coisa aí? Podem digitar. Ser religioso é diferente de pertencer ao reino. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. E uma das maiores lições ensinadas por Jesus é que existe uma diferença entre ser religioso e pertencer ao reino de Deus. Muitas pessoas possuem religiões, frequentam a igreja, conhecem as doutrinas, participam das cerimônias religiosas. Porém, pertencer ao reino envolve algo muito mais que isso. Envolve algo muito mais profundo, que é uma transformação interior, uma vida submetida ao governo de Deus. E o que é ser religioso? Frequentar o culto, a escola dominical, cantar no coral da igreja, participar de jejuns, tradições. Né, Luciana? Participar de todas as atividades religiosas. Bem isso, justamente. A Luciana está falando. O problema surge quando a religião se torna apenas uma prática externa. E Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. E o que é pertencer ao reino? É ter o novo nascimento. É ser transformado pelo Espírito Santo. É viver em obediência a Cristo. É produzir frutos espirituais. E Jesus disse: é necessário vos nascer de novo. Se eu pertenço ao reino, eu amo. Eu me preocupo com o outro. Eu não vou saudar somente o meu grupo. A Bíblia diz: se saudardes, se amardes a quem vos amam, que recompensas vocês terão? Ah, não, eu não saudo o irmão, outro, porque ele é de outra denominação. É bem isso. Eu não tenho comunhão com outro irmão. Eu moro em Valparaíso, cidade do interior de São Paulo, e logo quando eu cheguei aqui, eu vim de Foz do Iguaçu, eu visitava, eu orava, as pessoas me procuravam. Hoje, muito pouco. Porque depois eu me envolvi com a escola, então eu não tive mais tempo de estar saindo para visitar e orar. Mas as pessoas eram proibidas, proibiu as pessoas de me procurarem. Eu lembro-me de uma situação que eu estava fazendo uma campanha na casa de uma irmã e aquele pastor proibiu a irmã de me receber na casa dela. Isso é reino de Deus ou isso é religião? Os fariseus são pessoas que nós podemos usar como exemplo de religiosidade. Eles eram extremamente religiosos, conheciam a lei, eles jejuavam, eles oravam, frequentavam o templo, mas Jesus os advertiu porque muitos estavam preocupados apenas com a aparência. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo 27. Deixa eu ver o que a Luciana escreveu aí. Isso é religiosidade e infelizmente existe muito isso. Muito, Luciana, demais. Existe muito, 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 muito mesmo.
O reino de Deus produz transformação. Muito obrigado aí pela sua contribuição, ok? A religião pode mudar comportamentos externos. O reino de Deus muda o coração. A religião pode ensinar regras. O reino de Deus produz uma nova vida, uma nova experiência. A religião pode modificar hábitos. O reino transforma o caráter. Aí eu usei a parábola do bom samaritano aí, né? Na parábola do bom samaritano, o sacerdote era religioso, o levita era religioso, o samaritano demonstrou compaixão. E Jesus mostrou que Deus valoriza mais a misericórdia do que a aparência religiosa. Vai e faze da mesma maneira, da mesma forma. Vejamos aqui as características de quem pertence ao reino. Humildade, é humilde, bem-aventurados, humildes de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. O amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. João capítulo 13 e o versículo 35. Misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7. E obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. E frutos espirituais, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Religião sem reino. A religião sem reino produz legalismo, produz aparência espiritual, produz julgamento, produz orgulho religioso. E o reino de Deus produz amor, justiça, paz, alegria, transformação e comunhão com Deus. Nem toda pessoa religiosa pertence ao reino de Deus, mas toda pessoa que verdadeiramente pertence ao reino de Deus manifesta em sua vida o fruto do Espírito e o caráter de Cristo. Jesus não veio apenas criar seguidores de uma religião. Ele veio chamar homens e mulheres para viverem sob o governo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. A religião pode levar alguém ao templo. O reino de Deus leva o nosso coração à presença do Pai. Amém? Portanto, que Deus abençoe a todos de uma forma soberana, de uma forma especial. E sejamos membros do reino de Deus, ok? Deixemos o legalismo de lado, a religiosidade, e nos preocupemos com as pessoas. Hoje, eu tenho um ministério online resgatando os feridos, frequento uma igreja, sou pastor, porém, lá na igreja que eu frequento, eu não exerço nenhum cargo. Entende? Eu penso totalmente diferente, eu vou contra algumas situações e não é fácil, mas eu estou anunciando o reino de Deus para as pessoas. Portanto, um grande abraço a todos vocês aí, obrigado pelos 1.200 coraçõezinhos. Luciana, você que participou, Luciana lá de Carapicuíba, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.